Fala galera, tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um episódio de Cartas à Igreja, uma série onde estamos estudando as epístolas em ordem cronológica, embora haja uma construção histórica e cultural e uma sequência lógica através do que está sendo escrito. Não tem problema se você está chegando agora, dá para assistir esses episódios aí. Estamos atualmente estudando a epístola aos Romanos, mas tem vários episódios aí. Se você perdeu, vale a pena assistir também. Não precisa ser na ordem, mas a palavra de Deus sempre é viva, eficaz e transformadora onde ela é apresentada, mesmo se o mensageiro for só um menino. Dito isso, o que temos para o episódio de hoje, lendo o terceiro capítulo de Romanos? Não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É um pouquinho do tema de hoje, conforme nós lemos o terceiro capítulo da Epístola Paulina aos Romanos. Então, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando critérios humanos? De modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, por que ainda sou julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia, que dizemos façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. Então, parênteses, a gente vê, especialmente, talvez vocês vão escutar meus filhos brincando no fundo, aqui o home office é assim. A gente tem visto desde o começo, nessas primeiras epístolas, é um tema muito presente, na verdade, em todo o Novo Testamento, toda essa fase do primeiro século, essa conversa a respeito da lei, da antiga aliança, o evangelho chegando onde os judeus estavam, e vale ressaltar, o meu livro favorito sobre a história da igreja são os Guias Ilustrados do Cristianismo, do Justo Gonzalez. Eu acho que esse é o nome em português, e ele ressalta muito no primeiro volume, falando sobre esse tempo que os cristãos, o cristianismo não era visto como uma nova religião. Afinal, a gente aprende pela própria escritura que não até mais tarde na Antioquia que os cristãos receberam esse nome. Então, o que está acontecendo ali, especialmente com esse movimento que começou em Jerusalém, são judeus que creem no advento messiânico cumprido em Yeshua, cumprido em Jesus. Então, isso é uma coisa importante se ter em mente. A ideia é que não era algo novo, o cumprimento de algo velho. E Paulo, ele é um candidato excelente a esse apostolado em circuncisão, porque ele tem origem farisaica, o cara é versado na lei, versado na palavra de Deus, mas ele também é um cidadão romano, ele tem uma certa helenização cultural que permite ele comunicar isso aos gentios de maneira fantástica. E ele vem como esse grande agente trabalhando duro para a propagação do evangelho. Agora, o que é importante lembrar? A gente tem ali, Macabeus, boa historicidade do que acontece no segundo tempo. Vale lembrar que Antíoco, ele vem perseguindo os judeus com uma perseguição nunca antes vista. Então existe também um certo apego e uma certa sensibilidade em falar para uma galera que recentemente foi morta por se apegar à lei e obedecer o que estava escrito, que isso já não é mais necessário. É o motivo pelo qual muitos historiadores creem que Pedro estava arredando um pouquinho e parou de comer com gentios, e ele, nessa tentativa de trazer o evangelho aos judeus, estava agora, na verdade, deixando de ser bíblico. E aí a gente viu já do episódio da treta de Paulo com Pedro, mas Pedro sendo chamado ao que ele foi chamado para fazer desde o começo, entender que Deus não faz acepção de pessoas, e na nova aliança existe lugar para o gentil, para o grego, como para o judeu. Mas, com isso tudo em mente, ele vem trazendo uma conversa importante. Então, qual que é o benefício? Existe algum benefício, então, para isso? E aí, ele vem dizer muito. E aqui a gente não pode esquecer que a infidelidade de alguns não anula a fidelidade de Deus. Os judeus, eles foram escolhidos para receber a palavra de Deus, ser luz às nações. Essa foi a responsabilidade deles. E de fato, a gente tem um legado de obediência da parte dos profetas, de diversas pessoas, e jamais nos podemos esquecer que um dia 12 israelitas se foram a pregar o evangelho pelo mundo, e hoje nós o recebemos por conta deles. Então, existia também o benefício, mesmo coisas que eram sombras de bem vindouros, e a gente vê que a verdadeira circuncisão que é necessária é a do coração. Para o povo judeu, a circuncisão da carne não deixa de significar alguma coisa. Embora ela não seja necessária, ela não é desprezível. Ele continua: então, somos
superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo sequer. Então aqui Paulo referencia o Salmo 14, de que não existe um justo, né? Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para o que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale, todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. De novo, nós não somos julgados em relação à justificação em cima de nossas obras. Essa epístola a gente vem fazendo uma distinção desde o começo, existe uma diferença entre justificação e fidelidade, não se esqueça, justificação, além da minha alçada, fidelidade é comigo. E aqui, né, mesmo que a gente às vezes vai ter uma militância, né, uma treta nos comentários de calvinistas e arminianos, né? Embora a nossa teoria talvez seja divergente, aqui na prática não. Então, né, para o arminiano, a fidelidade é fruto do esforço com auxílio, né, do Espírito Santo, a decisão da obediência, porque se aprecia o presente imerecível da salvação, e agora é uma resposta digna de algo que não se podia obter. Enquanto para o calvinista, é porque ele foi verdadeiramente salvo que ele permanece fiel. Talvez a gente está chamando de coisas diferentes, o que na prática é a mesma coisa, uma vida de obediência a Cristo Jesus. Embora eu tenha severas reservas com alguns dos pilares do calvinismo. Mas esse assunto por outra hora. Na prática, podemos viver com uma igreja apaixonada e obediente ao nosso Senhor Jesus em unidade. Então, ele continua. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos à glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Deus. Então, né, algumas coisas importantes aqui. Paulo vem trazendo que agora a justiça de Deus se manifestou. Obviamente, existe uma progressão, né, de aliança e de lei. Por exemplo, antes de Moisés, as pessoas não eram sujeitas à lei mosaica. A lei mosaica não existia, mas as pessoas estavam sujeitas à aliança de Deus com Noé. Só um segundo. As pessoas estavam sujeitas às 7 leis de Noé. Não tinham os 10 mandamentos, mas tinham as 7 leis, que é basicamente, né, os 10 mandamentos antes então. Mas com a chegada de Moisés, a lei é manifesta. E as pessoas adaptam então o comportamento. E o próprio Moisés, ele diz, vai haver um dia um profeta semelhante a mim, ouçam a ele. Né, o que os evangelhos vêm apontando é que Jesus é esse profeta semelhante agora que traz nova lei. E, de novo, eu deixei no link do último vídeo, na descrição, vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Tem 2 vídeos do Luciano Subirá, vulgo papai, ensinando sobre mudança de lei da forma mais fantástica que eu já vi, né, o que acontece na nova aliança. Esse é um assunto que eu quero que seja falado aqui no canal também, mas por enquanto, né, eu recomendo esse vídeo que aborda o assunto de maneira fantástica. Mas a justiça de Deus se manifestou em Cristo, quer dizer, de antemão as escrituras apontavam para Cristo, e nós sabemos que Cristo é reconhecível pelas escrituras. Ora, Lucas 24:45, Jesus abre a mente dos discípulos e mostra para eles como a lei de Moisés, os salmos e os profetas falavam a respeito de si. Torá, Ketuvim, Neviim, toda a Tanar aponta para Jesus. Né? Nós vemos Simeão reconhecendo Jesus pelas escrituras. Ele diz, agora eu posso morrer em paz, os meus olhos viram. Né? O próprio Jesus, na verdade, repreende os discípulos por não terem compreendido a sua vinda, segundo as escrituras. Então, obviamente, a palavra de Deus aponta para isso, nós podemos enxergar isso de maneira clara. Por isso que Mateus, né, o Evangelho de Mateus sempre vai trazendo conforme, né, cumprindo o que estava escrito, porque Jesus vem cumprindo uma série de escrituras. Um instante. Mas o ponto é,
quando Cristo se manifesta, a justiça de Deus se manifesta também. E aí vem o grande torção de enredo, que Deus ofereceu Jesus como um sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para demonstração da sua justiça. Então nós temos toda uma ideia de milhares de anos que o pecado, ele se parece com morte, e que a expiação do pecado está no sangue. Toda a instrução para o sacerdote debaixo de Arão, Levíticos 17, a expiação está no sangue. E aí, as pessoas vivem debaixo de uma lei de expiação por muito tempo. Não somente nós temos Yom Kippur, o dia da expiação anual, mas para pecados involuntários você tinha que apresentar um sacrifício, e esse sacrifício tinha exigências, e a variação viria conforme o pecado cometido, mas, vamos dizer, a gente não pensa nas implicações disso. Imagina que você pecou, se arrependeu, mas agora você vai apresentar um sacrifício de expiação. Só que talvez você mora 3 meses de viagem de Jerusalém, quer dizer, você vai arrumar um cordeirinho perfeito, vai criar ele por 9 meses para então sair numa viagem, onde você vai torcer para não ser atacado por feras selvagens ou não sei, os perigos da estrada, para trazer o seu cordeirinho completando 1 ano para o sacerdote. Para ver esse sacerdote viscerar aquele cordeirinho e ver o seu sangue derramado. E ali, naquele momento, aquilo cumpriu uma expiação, mas alguém pagava o preço do pecado. E Deus, ele inculca essa consciência no seu povo, que por milhares de anos vê que o pecado se parece com morte, o pecado se parece com sangue derramado. O que um justo juiz faria com uma dívida? O que o justo juiz faz com corrupção? Ele lida com isso ou ele simplesmente varre isso para debaixo do tapete? E Deus é o justo juiz. Vamos dizer que eu roubei o seu dinheiro, e agora a gente vai para um tribunal. E o juiz diz, olha, o Israel, ele é culpado, mas não tem como pagar. Então, ele não vai preso. Está perdoado dessa ofensa, mas eu sinto muito, ele não tem como te restituir. A pergunta é, esse juiz ele foi misericordioso ou ele foi justo? Ele foi com certeza misericordioso, mas ele não foi justo com você, que perdeu o seu dinheiro e ficou sem restituição. Agora, vamos pensar num outro cenário. Eu roubei o seu dinheiro, eu já gastei tudo, eu não posso te pagar. O juiz diz, o Israel é culpado, mas ele não tem como restituir. Eu vou perdoar ele, as ofensas dele são removidas, mas eu do bolso vou restituir o que o Israel roubou de você. Esse juiz, ele foi justo e misericordioso ao mesmo tempo. E essa, meus amigos, é a história da cruz. Um Deus tanto justo como misericordioso, lidando com a ofensa cósmica do pecado, nos salvando da nossa maldade e pagando o caríssimo preço do seu próprio sangue. Então, por milhares de anos é isso, expiação. O pecado se parece com a morte, não deveria ser de surpreender quando Jesus entrega a sua própria vida, e a vida ele mesmo entrega, e de repente o pecado se parece com morte, com sangue. Agora, o sangue de Cristo, ele vem trazer não uma expiação limitada como um sacrifício animal de tempos em tempos. É a ideia que a gente vai conversar mais tarde, quando a gente vai lendo Hebreus. Ele vem trazer uma expiação completa. Então eu preciso entender que me arrepender dos meus pecados é um privilégio. O arrependimento é um luxo bancado pela cruz. Quando eu peco e me arrependo, é como se eu estivesse passando um cartão de crédito, mas o valor é debitado da conta de Deus. E isso, meus amigos, é incrível. Nós jamais podemos perder noção do quanto isso significa, porque essas são as boas novas do Evangelho. O fato de que antes eu não poderia fazer nada para me justificar, mas agora, pelo sangue do Cordeiro, eu posso me arrepender das minhas transgressões e ser perdoado. E isso faz algo com o meu estado diante de Deus. Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele continua no versículo 27. E assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? E também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão? Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. E aqui nós temos o fim do capítulo 3, interessante demais, tudo que está acontecendo aqui. Agora a justiça de Deus, ela foi atestada, ele diz, é manifesta sem a lei, mas atestada pela lei. O atestado, a palavra martureu, fala de uma testemunha. Então esse capítulo ele vem rasgando muita coisa, mas um lembrete, que Deus é quem justifica, tanto o judeu como o grego. Justificação está ali na minha alçada. Peraí, deixa eu levar essa criança para a mãe. Ok.
E pensando em comentários aqui, para agregar um pouquinho, algo interessante também que o N.T. Wright fala, justamente sobre o sacrifício propiciatório. A palavra usada no grego aqui, do versículo 25, é hilasterion. Ela evoca o propiciatório do tabernáculo. Há debate se o termo deve ser traduzido como propiciação, apaziguaneira divina, ou expiação, remoção do pecado. Ambos os sentidos têm apoio. Calvino e Lutero favorecem a ideia de propiciação, e o N.T. Wright ele prefere expiação, enfatizando a aliança e fidelidade de Deus. O John Stott, ele chama esse centro aqui do 21 ao 26 o centro do Evangelho, onde o amor e a justiça de Deus convergem plenamente na cruz. Mais uma vez um lembrete de que nós não somos bonzinhos o suficiente para a nossa salvação, precisamos da cruz de Cristo, e esse é o desejo para Ele, a remissão de todos os povos, inclusive o judeu e o grego. Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.